Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa aula de bases biológicas será a aula de revisão. Então, nós vamos abordar os principais tópicos, né, das unidades da disciplina de bases biológicas, na unidade 1, 2, 3 e 4. Então, lembrando, recapitulando novamente, a unidade 1 refere-se aos conteúdos, né, tópicos de biologia celular. A unidade 2, tópicos de genética. A unidade 3, tópicos de biologia molecular. E, por fim, a unidade 4, tópicos de bases biológicas, histologia básica, né? Então, fechando todo esse conteúdo. Então, primeira unidade, tópicos de biologia celular. Segundo, tópicos de genética. Unidade 3, biologia molecular. E, por fim, a unidade 4, tópicos de histologia básica. Então, os principais conceitos, pontos que nós temos que saber referente aos conteúdos destas 4 unidades, por mais que sejam disciplinas, você vendo de modo geral, totalmente opostas, mas no final de tudo elas unem, né, se juntam, gerando-se, né, uma interdisciplinaridade para nós entendermos todo o mecanismo, toda essa base, né, através das células e das suas funções metabólicas, genéticas, entre outras funções, ok? Então, vamos iniciar aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela do slide. Então, hoje, como já estava marcado, nós teremos a revisão dos conteúdos da disciplina de base biológica. Então, primeiramente, eu vou continuar fazendo a sequência até na revisão referente aos conteúdos de cada unidade. Então, eu irei começar com a unidade 1, que é tópicos de biologia celular, e depois, assim, sucessivamente, até chegar na última unidade, que é de histologia básica, ok? Então, o que nós precisamos relembrar, saber, estudar, referente a este tópico de biologia celular da unidade 1? Primeiramente, então, para nós entendermos, né, os tipos que existem de células no planeta Terra e que estas células compõem e formam toda essa diversidade e essa variedade e essa variabilidade genética de todos os seres vivos, desde a bactéria até nós, seres humanos, tudo iniciou aproximadamente há 4 bilhões, a 4,5 bilhões de anos atrás. Então, até então, este planeta Terra, ele era uma atmosfera primitiva. Primitiva, primeiro. Então, o que constava nesta atmosfera primitiva? Vapor d'água, amônia, metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico, tá, pessoal? Então, isso é de extrema importância para nós sabermos. As moléculas químicas que estavam presentes há 4,5 bilhões de anos atrás, que depois gerou os 2 tipos de células que nós já conhecemos, tanto as células procarióticas quanto as células eucarióticas. De grande importância que nós temos que sempre ficar atento, que nesta origem, neste processo evolutivo de originação das primeiras células, não havia oxigênio, tá? Então, aí tem toda aquela historinha que até na própria apostila da unidade 1 aparece para vocês, mostrando, né, que daí surgiram primeiramente as primeiras células, né, chamadas de procarióticas, que não apresentavam moléculas de oxigênio, e depois foram evoluindo, e a partir do caldo primordial, né, através ou também da teoria do Big Bang, houve, né, de modo bem geral, uma explosão no planeta Terra, formando-se este caldo primordial. Aí, a partir deste caldo primordial, foi liberado, né, para a atmosfera a molécula de oxigênio. Ela modificou quimicamente, estruturalmente, molecularmente e originou-se as moléculas de água. Aí, a partir, né, da formação dessas moléculas de água
em especial a molécula de oxigênio, estas células que já estavam formadas, né, que são chamadas de células procarióticas anaeróbias primitivas, seriam isso. Anaeróbio são organismos que não apresentam molécula de oxigênio, então é anaeróbia. Lembrando que sempre na biologia o A responde, né, cita como negação. A partir, né, então, dessa explosão desse caldo primordial, levou-se a liberação para a atmosfera a molécula de oxigênio, a molécula inteira de oxigênio. A partir daí, iniciou-se todo o processo, daí sim, da produção, da produção e da formação e da geração das células procarióticas, e depois dessas células procarióticas, devido a essa evolução dessas células, formaram-se, desenvolveram-se células eucarióticas. Lembrando-se que as células eucarióticas, elas são de dois tipos, ou células eucarióticas animais, ou células eucarióticas vegetais. Então, isso que nós precisamos saber referente à origem e evolução dessas células. Tanto ao nível, né, da atmosfera primitiva, que não havia molécula de oxigênio livre, dispersa, distribuída na atmosfera, e a partir do momento da explosão deste Big Bang, da formação deste caldo primordial, levou-se à liberação dessas moléculas de oxigênio soltas na atmosfera, ocorrendo o processo de respiração celular, onde essas células pegavam, né, armazenavam essa molécula de oxigênio no presente na atmosfera e desenvolvia internamente nas suas células a formação da respiração celular, que é de extrema importância para todas as células procarióticas e eucarióticas. A partir daí, então, né, formou-se as primeiras células procarióticas, por isso que primeiro, né? Então, primeira célula a ser formada, a ser constituída a partir dos 4,5 bilhões de anos atrás, gerando-se os primeiros organismos, que nós sabemos que todos os organismos que são constituídos, formados por células procarióticas, são as bactérias. Então, o que nós precisamos saber, em especial, da composição de uma célula procariótica? Nós precisamos saber o quê? Todos esses fatores aqui, ó, sendo eles, então, uma célula procariótica, o que ela apresenta? Lembra das nossas aulas anteriores? De fora para dentro dessa célula. De fora, cápsula, né, que vai revestir internamente dessa célula com o meio externo. Abaixo da cápsula, vamos entrar para dentro da célula procariótica, parede celular. Abaixo da parede celular, nós temos a membrana plasmática. Abaixo da membrana plasmática, já lá dentro da célula procariótica, nós teremos o citoplasma. E, meninos, isso tem que ser decorado, anotado, anexado, enfim. Células procarióticas, ó, importante, não possuem, não apresenta núcleo celular, tá? Então, todo o seu material genético que nós vimos nas aulas anteriores, que é o DNA e o RNA, eles estão dispersos, soltos dentro da célula, no citoplasma destas células procarióticas. Então, de novo, as células procarióticas, o que elas são formadas, constituídas de fora para dentro? Cápsula, parede celular. Então, a gente está entrando para dentro da célula. Membrana plasmática e citoplasma. O citoplasma, ele é bem o interiorzão mesmo dessa célula procariótica. Com isso, a célula procariótica não contém núcleo, tá? E o seu material genético está solto, disperso no citoplasma destas células procarióticas, ok? Já o outro tipo de célula que nós temos
é a célula eucariótica. Então, toda vez que vocês verem essa palavrinha eu, tem, possui, contém. Então, carioteca, núcleo celular. Então, todas as células eucarióticas, animais e vegetais, apresentará núcleo celular. Aí, dentro desse núcleo celular, eu terei a formação e a constituição do quê? Do meu material genético, DNA e RNA. Então, lembrando-se, célula eucariótica, de fora para dentro. Se for uma célula eucariótica animal, de fora para dentro, ela possui membrana plasmática, citoplasma e solto no citoplasma o núcleo da célula, onde é no núcleo da célula que vai ocorrer o local de armazenamento do material genético, tá? Se for uma célula eucariótica vegetal, ela, além da formação e composição de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ela apresenta parede celular, tá? Então, as células eucarióticas vegetais, de fora para dentro dessa célula, parede celular, entrando membrana plasmática, entrando citoplasma, entrando. E solto nesse citoplasma, nós temos o núcleo da célula, que daí sim armazena o material genético DNA e RNA. Então, é isso que a gente precisa sempre ter em mente. Célula procariótica não tem núcleo, tá? Então, o seu material genético está solto lá no citoplasma, que é chamado de dispersão, né, no citoplasma. E as células eucarióticas, tem, contém, possui núcleo celular, tá? Tanto de célula eucariótica animal, quanto de célula eucariótica vegetal. Então, é isso que a gente precisa saber das principais características e pontuações da formação e da composição, desde lá da origem das células, né, gerando-se, formando-se a partir, né, daquele caldo primordial, a explosão do Big Bang, formando-se a primeira célula procariótica. E a partir daí, gerando-se todo aquele processo de composição e constituição da célula eucariótica, tendo essas diferenças pontuais, tanto de uma célula procariótica quanto de uma célula eucariótica, ok? E o citoplasma? O citoplasma da célula, tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica, animal e vegetal, ela possui citoplasma. E o citoplasma, ele corresponde a aproximadamente um volume total de cada célula dessa procariótica ou eucariótica, correspondendo aproximadamente de 50% a 80% do volume total dessa célula. Então, a composição, a consistência desse citoplasma nas células procarióticas e eucarióticas, ele não é nem sólido e nem líquido. Ele é um meio termo, ele é viscoso. Seria tipo a consistência do gel que a gente passa no cabelo. Então, aquela consistência do gel, né, ou da gelatina, que não é nem sólido e nem líquido, gera-se a formação desse citoplasma. E esse citoplasma, tanto das células procarióticas quanto das eucarióticas, animal e vegetal, apresentam o quê? Água, íons, aminoácidos, né, que gerará a produção de moléculas de proteína, e os carboidratos, né? Então, os carboidratos, lembrando lá na química, é a formação, a união de moléculas de açúcar, que é glicose, mais moléculas de aminoácidos que formam as proteínas. E dentro desse citoplasma, tanto das células procarióticas quanto eucarióticas, animal e vegetal, terão organelas citoplasmáticas, onde cada organela terá sua função dentro desse citoplasma, dentro dessa célula, tá? Aqui eu elenquei algumas só para a gente ter de modo geral, sendo retículo endoplasmático rugoso e liso, complexo de Golgi, ribossomos,
mitocôndrias. Ó, pessoal, eu destaquei a nossa amiga mitocôndrias aqui. Por quê? A mitocôndrias, as organelas mitocôndrias, tanto das células procarióticas quanto eucarióticas, elas irão produzir esta moléculazinha aqui, ó, esse nosso amigo querido, o ATP. ATP é o quê? É uma sigla que é adenosina trifosfato. Então, esse ATP, todas as nossas células precisam, principalmente para os nossos músculos, né? Para nós andarmos, nadarmos, corrermos, deitarmos, enfim, as nossas células, né? Os neurônios, para gerar todo o impulso nervoso, formação das sinapses químicas, precisa-se de uma grande quantidade de moléculas de ATP. E quem produz essas moléculas de ATP? As nossas amigas queridas organelas citoplasmáticas mitocôndrias, tá? E gera todo aquele processo de respiração celular, gerando-se um produto final. E esse produto final, né, nesse ciclo químico, formando-se essas moléculas de ATP, adenosina trifosfato, tá? E o lisossomo, ele é de extrema importância também, principalmente no nosso sistema imunológico, tá? E degradação também de alguma molécula de proteína com defeito, ou degradação de alguma bactéria que entra no nosso corpo, de um vírus. Então, ele é muito ativado e acionado, principalmente na relação do sistema imunológico, tá? Os lisossomos, eles são também de extrema importância para todas as nossas células sendo tipo a limpeza, né? Então, tudo que está errado, os lisossomos entram em ação para tentar mandar essa molécula, essa bactéria, esse vírus o mais rápido possível para fora da minha célula, indo em direção à corrente sanguínea, para conseguir mandar esses agentes, né, para fora do nosso corpo, tá bom? Além disso, nós temos que ter em mente, como eu já disse para vocês, este esquema aqui. Então, a base biológica, não importa qual curso que você esteja cursando, se é da área da agrárias, biológica, saúde, esse é o ponto-chave. Então, se eu estou estudando uma planta, se eu estou estudando um animal, uma bactéria, um fungo, nós, seres humanos, parte do início e da finalização de toda esta estrutura, de toda esta composição. Iniciamos pelos átomos, né, como eu falei na aula anterior, que tem cargas, né, elétrons, prótons, nêutrons. A partir dessas cargas vão unindo-se esses compostos químicos, formando-se as moléculas, né, molécula de carbono, oxigênio e assim sucessivamente. A partir dessas moléculas unidas, juntadas, né, através dessas ligações químicas, formam-se o quê? As células. Aí essas células, elas podem ser de dois tipos, como a gente viu até agora. Ou célula, né, gerará a produção, formação de células procarióticas ou células eucarióticas, animais e vegetais, tá? A partir daí, essas células, elas se desenvolvem, elas se especializam de modo geral e formam seus tecidos. Então, as plantas, né? Quem é da área da agrárias, da biológica, que estuda um pouco do reino das plantas também, as plantas também têm tecidos, e esses tecidos são formados por uma grande quantidade de células especializadas, como os demais outros animais e nós, seres humanos, né? Aí vem todos os tecidos que nós vimos na unidade 4 da histologia básica. A partir da formação desses tecidos, formam-se o quê? Os órgãos. E esses órgãos, cada órgão tem a sua determinada função dentro desse organismo, gera a formação de um sistema, né, circulatório, respiratório, urinário, enfim, e forma o organismo como um todo. Ou uma planta, outros animais, vertebrados, invertebrados, ou nós seres humanos, bactérias, etc, etc. Compondo-se, finalizando-se todo esse processo da unidade 1, sendo tópicos de biologia celular, que é o que a gente tem que ter em mente, tá? Ó, na ponta da língua, decorado e entendido,
né? Que não adianta só nós decorarmos, principalmente a base biológica, nós temos que entender todo o processo, todo o ciclo, todo o meio, que para chegar, né, de modo geral, ó, de um átomo até o organismo, passa-se por todas essas etapas e nós temos que entender cada etapa para chegar no produto final, que é, no caso, o organismo, ok? Então, a gente finaliza aqui referente aos conteúdos de principal importância da unidade 1, tópicos de biologia celular. Agora a gente pula para a unidade 2, sendo tópicos de genética. O que nós temos que saber de principal importância nesta unidade 2, tópicos de genética? Isso é, sem os ácidos nucleicos não é genética, né? Não há indivíduo. Então, nós temos que saber, entender, decorar os tipos de ácidos nucleicos. E quais são esses tipos de ácidos nucleicos? Nossos amigos, né, queridos, DNA, ácido desoxirribonucleico e o outro ácido, RNA, ácido ribonucleico. Então, a gente precisa, né, a aula passada nós vimos certinho a diferença de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA. O que a gente tem que ter em mente? Moléculas de DNA são formadas por duas fitas, formando-se esta hélice. E estas hélices ocorrerá o quê? O pareamento, a ligação das bases nitrogenadas. E quais são as bases pertencentes na molécula de DNA? As bases nitrogenadas são elas: C, citosina, G, guanina, A, adenina e T, timina. Com isso, qual é o pareamento correto da molécula de DNA? A, que é adenina, sempre parear com T, de timina. C, de citosina, sempre irá parear com G, de guanina. E a molécula de RNA? Bom, a molécula de RNA ela é formada apenas por uma única fita, tá? Que ela pode ser chamada também de uma fita simples, ok? E também ocorre o pareamento de bases. E quais são as bases nitrogenadas que compõem essa molécula de RNA, que é o ácido ribonucleico? Elas: C, citosina, G, guanina, A, adenina e U, de uracila. Então, a base nitrogenada T, timina, que apresenta no DNA, no RNA não é apresentado, e sim modificado, trocado por outra estrutura, por outra molécula, por outra base nitrogenada chamada de U, de uracila. Então, se nós vimos aqui isso, pareamento de bases do DNA, qual é o pareamento do RNA? Então, olha lá, adenina tem no RNA, mas ele vai parear com timina? Não, porque timina não tem na molécula de RNA. Então, o A de adenina no RNA sempre irá parear com o de uracila. E a citosina, tanto no DNA quanto no RNA, continua, né, pareando citosina com guanina, guanina com citosina. Então, o pareamento correto da molécula de DNA é ATCG, RNA, AUCG, tá bom? Então, essa é a diferença principal referente, né, às bases nitrogenadas e os tipos de ácidos nucleicos. Como mostra essa figura, esse esquema aqui? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente? Vamos fazer um pareamento de base de DNA. Então, o DNA não possui duas fitas. Ó, vou voltar aqui, ó. Duas fitas para formar essa dupla hélice, esse estágio helicoidal. Então, uma base vai ter que parear com a outra base. Então, vamos supor aqui, ó. Esta fita aqui é a fita 1. Esta fita aqui é a fita 2. Então, a base nitrogenada que tiver na fita 1 vai ter que parear com a que vai estar na fita 2.
assim sucessivamente em toda a extensão dessa molécula de DNA, que é o que mostra essa figura aqui. Então, vamos imaginar que essa daqui seja a fita 1 do DNA, e essa daqui a fita 2 do DNA, formando-se uma complementação de pares de bases. Então, olha lá, se a fita 1 tem a base nitrogenada A de adenina, na fita 2 vai ter que ter T de timina, tá? Se na fita 1 vai ter G de guanina, automaticamente na fita 2 vai ter que ter o C de citosina. E assim sucessivamente. Sempre, né, ó, A com T, T com A, G com C, C com G, ocorrendo todo o pareamento correto desta molécula de DNA. A partir do momento que é formado, né, essa molécula de RNA, onde for timina, vai ser trocado por uracila. Então, aqui, ó, se essa fita aqui, ó, a fita 2, irá parear com a molécula de RNA, então eu tenho aqui, ó, fita 2, eu tenho quais bases nitrogenadas? T, A, C, T, C, A, G, G, T, T, C, A. Então, para o pareamento desta fita 2 com o RNA, se aqui, ó, tem uma timina, timina não encontra no RNA. Então, entra uma uracila. Adenina com adenina e assim sucessivamente, tá bom? Então, gera-se todo este pareamento, né? Aí, C, né? Que aqui não tá corretamente o pareamento, né? No caso aqui, C teria que ser G aqui, né? A teria que ser U, mas o principal foco e importância que nós temos que ter é aqui, ó. Então, na timina, né? Quando tiver timina na molécula de DNA, o pareamento no RNA será U de uracila, tá bom? E assim sucessivamente, formando-se, gerando-se este pareamento de bases, tanto da molécula de DNA quanto da molécula de RNA. E os tipos de RNA? Os RNAs, eles são de extrema importância nas nossas células, porque os RNAs, os ácidos ribonucleicos, eles que irão gerar todas aquelas etapas que nós estudamos na unidade 2, referente à duplicação da molécula de DNA, transcrição e tradução para formar um produto final, sendo uma molécula de proteína. Então, todas aquelas etapas de duplicação, transcrição e tradução ocorre com a utilização dos RNAs. Então, os 3 principais tipos de RNAs que vão levar a informação, né, do gene para produzir uma proteína final, passando-se por todos aqueles processos de duplicação, transcrição e tradução, são esses os tipos de RNA. Então, os tipos de RNA mais importantes, principalmente nesta sequência de duplicação da molécula de DNA, duplicação da molécula de DNA, transcrição e tradução, são esses 3 tipos de RNA. Sendo o primeiro o RNA mensageiro, tá? Então, ele vai trazer a informação do gene daquela determinada proteína para ser produzida, né, o produto final. Então, RNA mensageiro. O segundo tipo de RNA transportador, o nome já está falando, transporte, né? Transportador. Então, ele vai captar a informação que o RNA mensageiro está trazendo e levar até lá no citoplasma da célula, que vai encontrar com uma outra molécula ribossomo, gerando-se toda a formação e a produção de um produto final, onde esse produto final nada mais é do que a formação e a produção de uma proteína. Então, os principais tipos de RNA que são de extrema importância para essas etapas, duplicação, transcrição e tradução, eles: RNA mensageiro, que traz a mensagem, RNA transportador, que vai pegar essa mensagem do RNA mensageiro e vai transportar, e, por fim, o RNA ribossômico, que daí aqui no ribossomo que gera, né, a formação da molécula da proteína.
iniciando-se lá com o RNA mensageiro, que foi passado a mensagem para o RNA transportador, que chegou para o ribossomo através do RNA ribossômico, formando-se toda aquela etapa que eu acabei de falar, duplicação da molécula de DNA, transcrição e tradução, ok? Fechando todo esse processo introdutório da unidade 2, tópicos de genética. Dando continuidade aos conteúdos referente ao tópico 2, né, a unidade 2, que é tópicos de genética, nós temos que ter em mente os principais conceitos e suas determinadas características que auxiliarão em todo o entendimento genético de qualquer organismo, de qualquer ser vivo, sendo eles. Então, isso é de extrema importância, né? Então, essa tabela aqui eu tive que dividir em 2 slides, eu retirei da apostila de vocês, da unidade 2, tá? Então, isso é de extrema importância para nós entendermos os conceitos, que a partir desses conceitos, nós conseguimos entender, em contexto geral, todos os conteúdos da genética. Então, vamos iniciar primeiramente. Alelo. Qual é o conceito de um alelo? Forma alternativa de um gene, tá? Então, um gene, ele possui um alelo, um local, onde esse gene vai estar inserido na molécula de DNA. Outro conceito, células diploide, tá? São formadas por 2 cromossomos, um cromossominho pareando com outro. No caso, estas células diploides aqui, elas entram, né, na divisão celular mitose, que são formação de células somáticas, que irá formar e gerar nos organismos os tecidos. E desses tecidos formarão diversos órgãos e diversos sistemas. Então, que nem vamos pegar nós, seres humanos, nós somos organismos diploides. Quantos cromossomos nós, da espécie humana, Homo sapiens, apresenta em cada núcleo das nossas células? 46 cromossomos. Com isso, estas células são células diploides, chamadas de 2E, tá? Já as células haploide, ela é metade da quantidade de cromossomos daquela determinada espécie. Então, se as células diploide, elas entram em divisão celular em mitose, né, para gerar a formação, a produção de células somáticas nos organismos, as células haploides formarão gametas, tá? Aí, com isso, para a formação e geração desses gametas, masculinos ou femininos, formará o quê? Terá que passar pela fase de divisão celular meiose, tá bom? Então, a meiose, né, tem todas as etapas lá que nós vimos, meiose 1 e meiose 2, que levará à formação dessas células haploides, que são os gametas. Então, nas mulheres, né, nas fêmeas, de modo geral, os gametas femininos são os óvulos, e os homens, né, e os machos em outros animais, o gameta masculino são os espermatozoides. Então, tanto os óvulos quanto os espermatozoides, eles são formados, produzidos por células haploides da divisão celular meiose, tá? Outra questão, cromossomos. Então, o cromossomos, ele vai determinar se uma célula é diploide ou haploide daquele determinado organismo, se é de uma planta, se é de outros animais, se é de nós, seres humanos. Então, os cromossomos nada mais é o quê? Molécula de DNA, tá? Onde essa molécula de DNA se condensou extremamente, chegou ao seu nível máximo de compactação, e esta molécula de DNA que estava em formato de hélice helicoidal, condensou, comprimiu e formou-se a estrutura de cromossomo. Então, DNA e cromossomo é a mesma molécula, é o DNA. O que vai diferenciar um DNA, a morfologia, né? A morfologia de um DNA e o RNA é o nível máximo de compactação.
Então, se essa molécula de DNA não está entrando em divisão celular, nem mitose ou meiose, ela só está se mantendo bioquimicamente, metabolicamente, ela vai estar com o seu DNA em forma de dupla hélice. A partir do momento que essa célula, né, precisará produzir outras células somáticas ou gametas masculinos e femininos, né, ou produzir, gerar células diploide ou haploide, leva-se o quê? A entrada da condensação dessa molécula de DNA, chegando ao nível máximo de compactação dessa molécula de DNA, que são os cromossomos. Tá bom? Outro conceito, hereditariedade. Então, hereditariedade é a transmissão das características dos pais aos seus descendentes através da reprodução. Então, qualquer animal, planta, etc., vai transmitir os seus genes através do conceito de hereditariedade. Gametas são células sexuais, células haploides, né, que levará à formação dos gametas masculinos e femininos. Gene, o gene ele está inserido dentro da molécula de DNA daquele organismo e ele está trazendo a informação de N coisas daquele organismo, né, que são as principais características de um determinado organismo. Então, um exemplo, que nem nós, seres humanos, através do mapeamento gênico, né, dos seres humanos, que foi desenvolvido em 2008, 2009, não me recordo a data e o ano, nós, seres humanos, nos apresentamos em torno de 25 mil genes, tá? Então, 25 mil genes estão juntos, grudados nas nossas moléculas de DNA, gerando-se, né, determinando todas essas características em nós, seres humanos. Outro conceito, genótipo. Então, genótipo é o quê? É o conjunto de genes, é a constituição desse gene. Já o fenótipo, ele vai expressar características desse genótipo. Então, se esse genótipo, ele contém os genes, né, que são moléculas que vão determinar uma determinada característica em qualquer organismo, em qualquer indivíduo, os fenótipos vão expressar. Então, esse fenótipo nem sempre nós olhamos, tá? Enxergamos. Que nem, de modo geral, a gente enxerga a cor do olho da pessoa, a cor do cabelo, a cor da pele, se é alto, se é baixo, se é magrinho, se é gordinho. Isso a gente consegue ver. Mas o fenótipo também é onde a gente não consegue ver. Aí é através de molécula, né? Através de moléculas de características e fatores bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, assim sucessivamente. Bom? Então, o fenótipo ele pode ser tanto visível a olho nu, quanto não visível a olho nu. Outro conceito, homozigoto, isso é de extrema importância, tá? Principalmente para nós entendermos, né, todo aquele cruzamento lá da primeira e segunda lei de Mendel, os seus experimentos com as ervilhas Bissum sativum, e nós, seres humanos, né, entendermos todas aquelas síndromes que nós vimos, né, a aula anterior. Então, homozigotos são o quê? Estado de par de alelos idênticos a um locus. Então, o locus é o local onde aquele gene vai estar grudadinho nas fitas, né, da molécula de DNA. E um alelo sempre vai estar do ladinho do outro alelo. Então, eles estarão na mesma posição, tanto na fita 1 quanto na fita 2. Com isso, eles irão expressar a mesma característica, o mesmo fenótipo. Então, eles são chamados de características, né, fatores homozigoto. Então, só para a gente relembrar, lembra que nós vimos, né, a aula anterior, aquelas síndromes, né, aquelas doenças. Então, o homozigoto, um exemplo, né, só para nós entendermos, azão ou azinho, tá? Então, são dois genes idênticos, onde cada gene está numa fita de DNA. Então, ele é homozigoto. Já heterozigoto, não, são pares diferentes. Aí, no caso, o heterozigoto, ele vai entrar aqui o exemplo como azinho. E assim sucessivamente. Desinho, lá no daltonismo, e assim sucessivamente, tá? E para nós fecharmos esses principais conceitos, homozigoto e heterozigoto, esse homozigoto e heterozigoto, as suas características que irão ser expressadas no DNA desses organismos podem ser através de dominância ou recessividade.
Então, a dominância vai ser o quê? O alelo que expressa a mesma característica, tanto homozigoto quanto heterozigoto. Então, essa dominância aqui, ela pode ser organismos, né, alelos, tanto homozigoto, azão, ou heterozigoto, azão-azinho, onde o azão sempre estará predominando, dominando o recessivo, tá? Já o recessivo, não. O recessivo, ele sempre será um alelo idêntico a ele, que é o exemplo, né, de azinho-azinho. Bom? Então, essas são as principais características e conceitos que nós temos que entender da genética. E aqui, só para relembrar rapidamente, que a gente viu na aula anterior, que através, né, desses conceitos aqui, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, poderá gerar alguns tipos de alterações cromossômicas, né, algumas doenças. Então, essas alterações cromossômicas, elas podem ser na estrutura do próprio cromossomo, né, que daí pode ocorrer uma deleção, duplicação, inversão ou translocação, ou através de alterações numéricas, né? Então, as alterações numéricas, elas podem ser através de euploidia, que ganha lotes, né, específicos de euploidia. Então, vamos supor, um organismo que tenha 20 cromossomos. Se ele ganhar mais 20 cromossomos, um lote total, ele terá 40, tá? Cromossomos idênticos. Então, ele tem um exemplo de euploidia, haploidia. Triploidia, se é 20, 20 mais 20 mais 20 mais 20. Então, 20 mais 3 vezes, e assim sucessivamente. Já as aneuploidias, elas vão ganhar ou perder cromossomo em nível de quantidade, tá? Então, se for nulissomia, então nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Esse portador terá 44. Monossomia, perde-se um cromossomo. Então, se tem 46, vai ter 45, tá? Trissomia, ganha um cromossomo. Se é 45, desculpa, se é 46, vai para 47. E uma tetrassomia, exemplo, nós seres humanos, 46 cromossomos, ganha mais 2, vai para 48. Com isso, estas aneuploidias aqui, através dessas nulissomias, monossomias, trissomias e tetrassomias, pode gerar algumas síndromes, né? Alguns exemplos de aneuploidia. Então, lembrando-se, né, que nossos cromossomos, principalmente de nós seres humanos, nós temos os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Então, nós temos 46 cromossomos na espécie humana. Desses 46, 44 cromossomos são autossômicos, então não importa o sexo. Então, tanto o sexo masculino quanto o feminino terá os mesmos cromossomos e os mesmos genes. E apenas 2 cromossomos para completar o 46, que daí são chamados de cromossomos sexuais, onde nos homens será XY e nas mulheres XX. Então, se for alterações, né, na quantidade, ganho ou perda desses cromossomos, 44 cromossomos autossômicos, pode causar o quê? Síndrome de Down, que é a trissomia do par 21, ou a trissomia 18, a 13 e outras também. E se for a nível de cromossomo sexual, então no homem vai ser através, né, dessas aneuploidias no XY e nas mulheres XX. Então, pode gerar todas essas possíveis síndromes, né? Sendo Klinefelter, que ganha-se, né? Esse menino ganha mais um cromossomo X, então ele passa a ter XXY, de 46 pula para 47, ou pode ter outro tipo, trissomia do X, né? Que ganha o sexo feminino, essa menina ganha mais um cromossomo X, que ela acaba sendo chamado de superfêmea, tá? O exemplo dessa síndrome do triplo X, síndrome de Turner, entre outras, ok? Com isso, a gente fecha os principais conceitos e o que nós precisamos, de modo geral, entendermos da unidade 2, né, da disciplina de bases biológicas, sendo os tópicos de genética, tá bom? Tomar uma aguinha. Agora nós vamos revisar os principais pontos, conceitos e características da unidade 3
da apostila, sendo eles tópicos de biologia molecular. Então, lembra-se que na aula passada eu revisei, né, os tópicos de biologia celular, e os tópicos de biologia celular, a disciplina, os conteúdos dessa biologia molecular, é o quê? São técnicas que irão ser empregadas para o estudo e manipulação do material genético, sendo molécula de DNA, ou RNA, ou até mesmo estudar uma determinada proteína, tá? Então, técnicas de laboratório que irão ser utilizadas para nós entendermos, estudarmos, manipularmos o DNA, o RNA ou aquela determinada proteína de o organismo que nós estamos estudando, para produzir, né, novos alimentos, novas bactérias, novos cosméticos, novos fármacos. Então, toda essa composição, né, desenvolver novas tecnologias biológicas é através dessas técnicas de biologia molecular, que é o que a unidade 3 traz para a gente. Então, o que a gente precisa saber de extrema importância desses tópicos de biologia molecular? Esta técnica, que ela é extremamente utilizada na biologia molecular, chamada de eletroforese em gel. Então, como a gente está vendo aqui a figura, ela é formada por uma cuba, eu já expliquei na aula anterior, né, alguns processos, né, algumas etapas referente a essa técnica eletroforese em gel, que esse gel ele pode ser de dois tipos, né, de moléculas químicas, sendo agarose ou poliacrilamida, mas hoje em dia é mais utilizado a agarose, principalmente questão de agentes mutagênicos, enfim. E o que é esta técnica eletroforese em gel? Olha lá. Método habitualmente usado para separar e também purificar macromoléculas, principalmente ácidos nucleicos. Quais são os ácidos nucleicos? Molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico, e moléculas de proteína. Com isso, esta técnica gera o quê? Macromoléculas. Essas macromoléculas, ou DNA, ou RNA, ou proteína, elas são submetidas a um campo elétrico, lembrando-se que as moléculas de DNA e RNA, elas apresentam nas suas extremidades das fitas cargas, né, campos elétricos positivos e negativos, e com isso ocorre o quê? O andamento, né, a corrida dessa molécula de DNA para um polo para o outro. Lembrando-se, né, que serve para estudos, principalmente dessas macromoléculas, em especial os ácidos nucleicos DNA e RNA e as moléculas de proteína. E dentro dessas técnicas, né, da eletroforese em gel, que ela é um método, dentro desse método dessa eletroforese em gel, nós temos algumas técnicas específicas, que é essas técnicas Solten-Bloch, Noten-Bloch e Westen-Bloch, tá? Então, o que a gente precisa saber que cada técnica faz? Só isso. Solten-Bloch, técnicas de hibridação, mais importante para detectar o quê? Sequências específicas de DNA. Essa é a função dessa técnica, ok? Outra técnica, Noten-Bloch, ela vai ser utilizada para expressão gênica, ou seja, verificar se um determinado gene de um genoma. Então, eu quero estudar aquele gene específico. Então, eu vou usar esta técnica na biologia molecular. E, por fim, a outra técnica, o Westen-Bloch, que vai fazer o quê? Detectar proteínas, tá? Então, olha aqui, o Solten-Bloch e o Noten-Bloch, elas vão utilizar o quê? Moléculas de DNA e RNA. Vai ser horrível escrever com mouse. E a Westen-Bloch é apenas para a detecção de proteínas. Isso que a gente precisa saber dessas técnicas que são empregadas nesta técnica gel de eletroforese, né? O eletroforese em gel, tá?
E outra coisa que a gente precisa relembrar é a clonagem, né? A clonagem ela é extremamente utilizada nos laboratórios, principalmente na parte, né, da agricultura, clonar determinadas plantas resistentes a algum veneno, alguma praga, ou até mesmo bactérias, né, para auxiliar em N fatores na indústria farmacêutica, alimentícia, etc. A clonagem nada mais é o quê? A clonagem, meninos, eles podem ser chamados, né, de clonagem, vetores de clonagem e DNA recombinante, tá? Então, a gente tem que saber que essa clonagem, ele tem outros sinônimos que acaba sendo a mesma função, né? Palavras análogas, mas a mesma função, tá? Então, a clonagem nada mais é o quê? Você mexer, trabalhar com aquela molécula de DNA daquele organismo seu de interesse, através de um DNA recombinante, né? Gerando-se, né, muitas cópias daquele gene ou daquela molécula de DNA daquele organismo como um todo, tá bom? E os tipos de clonagem? Bom, os tipos de clonagem, através, né, de toda essa etapa, esse processo de utilização desses vetores e desse DNA recombinante, a clonagem ela pode ter dois tipos, tá? Sendo a clonagem reprodutiva, né? Então, o núcleo de uma célula somática de um doador é transmitido para um óvulo receptor, tá? Então, nós temos que sempre ter em mente que a clonagem reprodutiva é o exemplo lá da nossa amiguinha ovelha Dolly, tá? Então, todo aquele processo da clonagem para gerar, né, nascer a ovelha Dolly, é um exemplo desse tipo de clonagem reprodutiva. E, por fim, a clonagem terapêutica, tá? Então, o tipo de clonagem pode ser reprodutiva ou terapêutica. Então, terapêutica, ela vai utilizar o quê? Células troncos embrionárias. Que a partir, né, da clonagem dessas células troncos embrionárias, para estudos, né, de diversos estudos e possíveis tratamentos de diversas doenças, tá bom? Então, isso que nós precisamos saber de modo geral e os pontos principais da unidade 3, sendo a biologia molecular. E, por fim, para nós fecharmos, né, a nossa aula, que já está quase estourando o tempo, a gente finaliza com a unidade 4, sendo, né, a unidade 4 da apostila da disciplina Bases Biológicas, tópicos de histologia básica. Sendo eles, o que a gente precisa entender e ter sempre em mente? Os principais pontos e conceitos. Tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido conjuntivo, olha, é um tecido de conexão entre uma célula e outra. E qual é a sua principal característica? Tá aqui, ó, em amarelo, ó. Grande quantidade de matriz extracelular, tá? E um ponto importante aqui também na composição desse tecido conjuntivo é, em especial, esses tipos de células diferentes, onde cada célula vai ter uma função em vários sistemas do nosso organismo. O sistema circulatório, o sistema musculatório, o sistema imunitário e assim sucessivamente, tá? E principalmente essas três células aqui que são destacadas em vermelho, em amarelo, que são elas: mastócitos, macrófagos e leucócitos, tá? Então, essas três principais células, elas são células produzidas no nosso sistema linfático, né, na nossa linfa, para serem ativadas, serem selecionadas, recrutada para o nosso sistema imunológico, tá? Quando entra algum patógeno dentro do nosso organismo, uma bactéria, ou um vírus, ou um fungo, assim sucessivamente. Então, essas células são extremamente importantes para o nosso organismo através do sistema imunológico, tá? Então, essas células, né, do sistema imunológico, elas são formadas, constituídas no tecido conjuntivo. Outro tecido epitelial, que a gente precisa saber, principal função do tecido epitelial: revestimento de superfícies e pela secreção de substâncias. Então, através, né, do revestimento da superfície e esta secreção de substâncias, essas secreções de substâncias levarão que a proteção do nosso organismo e a percepção de sensações, né, através da nossa pele, temperatura, tato e assim sucessivamente, tá bom? Então, isso que a gente precisa saber de extrema importância do tecido epitelial.
e através, né, dos tipos dessas células do tecido epitelial, gera-se, né, e forma-se esses tipos diferentes de tecido epitelial, sendo o epitélio pavimentoso, ou cúbico, ou cilíndrico, ok? Tecido nervoso. Qual é a principal função ou funções do tecido nervoso? Transmissão de impulsos. Então, geram esses impulsos, o quê? Um circuito neural, né? Liberando-se mediadores químicos. Então, lembra que na aula anterior eu comentei com vocês, né? Então, recebe os estímulos no meio externo e conduz o impulso nervoso, finalizando as sinapses químicas, que é essas sinapses químicas nada mais do que liberação desses mediadores químicos, né? Serotonina, noradrenalina, adrenalina, endorfina e assim sucessivamente, tá? E o que a gente precisa saber também desse tecido nervoso é que o sistema nervoso ele é dividido em 2 sistemas, né? Sendo o sistema nervoso central, que é a região do encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, né? Que são os nervos e os gânglios que serão ramificados para a periferia em todo o restante do nosso corpo, do nosso organismo, tá? E aqui as principais estruturas dessas células, né? Principalmente as células do neurônio, são os neurônios que levarão, né? Transportarão esses impulsos nervosos e gerando-se, né, a liberação desses mediadores químicos através das sinapses químicas, tá? Então, aqui, desculpa. Então, a gente tem, né, a composição do núcleo do neurônio dessa célula, né? Então, nós temos aqui, ó, a estrutura do corpo celular, a região dos dendritos, aí a gente tem a parte, né, dos axônios, formados por bainhas de mielina, e as terminações nervosas, onde ocorrerá a liberação desses mediadores químicos, né? Então, como mostra essa figura aqui também, né? Ó. Então, aqui o núcleo, né? O corpo celular do neurônio, os dendritos, toda essa parte aqui, que é esse prolongamento do citoplasma do corpo celular do neurônio, forma-se nessa região de axônio, para transportar o impulso nervoso até chegar nas terminações nervosas, né, ou as terminações do axônios, ocorrendo que a liberação daqueles mediadores químicos, como eu acabei de falar, adrenalina, noradrenalina, serotonina, e assim sucessivamente, tá bom? E para nós fecharmos a nossa revisão da unidade 4, histologia básica, nós finalizamos com esse slide aqui do tecido muscular. Então, o tecido muscular ele é de extrema importância para nossas células, né? Principalmente o nosso caminhar, a nossa marcha, né? Andar, deitar, sentar, nadar, correr. Então, é através, né, dessa contrabilidade que os músculos exercem, né, através dos estímulos recebidos dos neurônios, dos impulsos nervosos, gerando-se toda essa locomoção, essa contrabilidade dos nossos estímulos, né, das nossas marchas em geral. E o que a gente precisa saber, muito importante, referente ao tecido muscular, são os tipos dele, né? Então, o tecido muscular ele pode ser de 3 tipos, sendo eles tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estratificado, tá? Ou também esse não estratificado, ele pode ser chamado de tecido liso, ok? Então, nós finalizamos por aqui toda a revisão dos principais pontos, conceitos relacionados à disciplina de bases biológicas das 4 unidades, né? Unidade 1, que foram tópicos da biologia celular, a unidade 2, que foram tópicos de genética, a unidade 3, que foram tópicos de biologia molecular, e, por fim, a unidade 4, tópicos de histologia básica. Ok? Bom, deixa eu ver aqui algumas perguntas.
Peraí, gente. Peraí que essa primeira pergunta aqui... Ó, vamos entender, então, a pergunta. Professora, se o RNA, quando sofre a divisão... Não, o RNA ele não sofre divisão, tá? Essa divisão seria o quê? A divisão de células, divisão mitose e meiose. Ela se torna um DNA? É isso? Não. Nenhuma molécula de RNA se tornará RNA. Desculpa. Nenhuma molécula de RNA se tornará DNA, tá? E vice-versa. Então, molécula de DNA é molécula de DNA com 2 fitas, todas aquelas bases nitrogenadas, bonitinho. E o RNA, uma fita simples, tendo aquelas bases nitrogenadas e aquelas principais características, né, presentes na molécula de RNA, tá? Então, a molécula de DNA, ela é molécula de DNA, ela nunca vai se dividir e vai formar um RNA, tá? E nenhuma molécula de RNA vai se dividir e formar RNA, tá? Então, o que se divide aí de molécula de ácidos nucleicos é a molécula do DNA, tá? O que ela vai dividir? Ela vai dividir o seu número de cromossomos, né? Para formação de divisão celular mitose, para gerar células somáticas, diploides, 2N igual a 46 cromossomos, ou células haploides, né? Com 23 cromossomos, no caso, nós seres humanos, que reduz pela metade, gerando-se os gametas masculinos e femininos, tá bom? E a uracila, ela se transforma em timina ou ela continua sendo uracila? Ó, a uracila, pessoal, ela é uracila, tá? Claro que eu não vou entrar nesses fatores, né, referente a essa mudança, né, que tem toda uma estrutura química da diferença, né, da estrutura da base uracila com timina, mas não. Timina é timina, uracila é uracila, tá? Ela não se transforma, tá? Ou ela é base timina e vai estar presente sempre na molécula de DNA, ou ela é uracila, sempre uracila, que vai estar na molécula de RNA, tá? Deixa eu ver, ela se torna timina ou ela continua uracila? Então, se for timina, né, é uma molécula de DNA. A partir do momento que entrou essa uracila e não tem mais a timina, toda a uracila vai parear na molécula de RNA com a adenina, tá? Aí o pareamento é o quê? DNA A com T. No RNA, A sempre com U de uracila, tá bom? Respondi essa pergunta, não sei quem é o nome do aluno ou da aluna. Gabriel, por favor, se possível, veja se eu consegui responder a pergunta para este aluno. Segunda pergunta, formular os conceitos atuais de genética sobre as explicações de Mendel para a hereditariedade. O Mendel, né, então, principalmente aqueles principais, né, bem redundante que eu acabei de falar, principais, mas é bem isso mesmo, os principais conceitos que são empregados e utilizados até hoje no estudo de genética, são os conceitos vindo de Mendel, tá? Principalmente os conceitos de homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, alelo, tá? Então, assim, de modo geral, o que nós temos que saber? O que cada um deles trazem, né? Então, alelo é o local daquele gene que está dentro da molécula de DNA, ok? Fator homozigoto. Então, são genes que vão expressar igualdade, tá? Então, o que é a igualdade? Então, assim, 2 genes, sempre é o parzinho, um gene com um gene. Se eles são iguais, azão, os 2 irão expressar a mesma característica, o mesmo gene. Quando eu falo parzinho, por quê? Um gene, ó, um dedo meu tá na fita de DNA 1. E o outro gene está na fita de DNA 2, tá? Lembrando-se que o gene, ele está na molécula de DNA. Então, se a molécula de DNA é dupla fita, 2 fitas, então eu sempre tenho a fita 1 e a fita 2, tá? Se for relacionado ao fator de gene homozigoto, então
o azão na fita 1 vai estar no mesmo locus, no mesmo lugar, no mesmo local da fita 2 desta molécula de DNA, tá? Assim sucessivamente. Já é heterozigoto, não. Vai ter o quê? Mesma posição da fita 1 com a fita 2, mas os genes são diferentes. Então, vamos supor, na fita 1, esse meu dedo aqui tem um azão. Então, ele é um gene dominante. E na fita 2, que é esse meu outro dedo aqui, que vai complementar a fita 1, esse dedo aqui, vai ser um azinho. Então, vai ser o quê? Um gene recessivo. Mas, como ele está pareado na fita 1 com um gene azão, que é dominante, então o dominante ele sempre domina. É bem redundante, mas é isso na genética. O dominante sempre domina a expressão daquela determinada característica, tá bom? E a última pergunta: sintetização de cadeia polipeptídica, né? A sintetização da cadeia polipeptídica é a última etapa final de todo aquele processo chamado, né, como eu falei de novo na aula aqui hoje, da etapa, né, de duplicação da molécula de DNA, transcrição e tradução. Aí, quando chega na tradução, então, olha lá, a etapa duplicação da molécula de DNA, ela vai ocorrer em células eucarióticas, tá? Vamos pegar rapidamente, que o nosso tempo já até estourou, mas enfim, estamos aqui para tirar as dúvidas. Então, nas células eucarióticas, como as células eucarióticas têm o núcleo da célula, então, a etapa de duplicação da molécula de DNA em células eucarióticas vai ser no núcleo da célula, tá? Aí, a partir da segunda etapa, que é a segunda via, chamada de transcrição, então vai transcrever a informação que foi duplicada lá no DNA, que está lá no núcleo da célula eucariótica, vai ser transcrita, transcrita com a utilização daqueles RNAs. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Então, aí, a historinha legal saiu o RNA mensageiro do núcleo da célula, tendo a informação, ele vai sair do núcleo da célula e vai para o citoplasma. Chegou no citoplasma da célula, ele vai encontrar com outro RNA, sendo o RNA T ou RNA transportador. Aí o RNA mensageiro vai fazer assim, ó, essa minha caneta azul é o RNA mensageiro. Essa minha caneta vermelha é o RNA transportador. Então, a minha caneta azul, que é o RNA mensageiro, saiu do núcleo, foi para o citoplasma da célula. Encontrou com a minha caneta vermelha, que é o meu RNA transportador. Aí, a minha caneta azul, que é o mensageiro, falou para a caneta vermelha, que é o transportador. Tá aqui, essa ponta da caneta aqui, é a informação dessa caneta, informação do gene, informação desta molécula de proteína que terá que ser feito. Ok. Aí o transportador, que é a minha caneta vermelha, pega, adere a tampa azul, né, que tem a informação daquela minha proteína, e vai e passa a informação. Então, o transportador vai transcrever até encontrar essa caneta amarela. Sendo essa caneta amarela, o RNA ribossômico, onde o RNA ribossômico ele vai estar acionado, inserido em uma organela citoplasmática, que é o ribossomo. Que é dentro do ribossomo, que daí essa caneta vermelha, que é o RNA transportador, trazendo a ponta azul, vai chegar para o ribossomo e falar, a ponta azul é toda sua. Se vira para produzir a proteína. Aí ele vai sintetizar, que é a última etapa chamada de tradução. Aí ocorre o quê? Cadê a minha caneta aqui? Ocorre, né, todo o processo de transcrição e gera o produto final. O que seria esse produto final? A minha molécula de proteína. Exemplo, minha borrachinha. Tá bom? Então, até chegar na minha borracha, que é a molécula final, o produto final, que seria
a molécula de proteína, ela passa, ela é transcrita, ela é transportada através, né, desde a mensagem, etc., ela é transportada por esses 3 tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossômico. Por que tem que esse RNA mensageiro, que está dentro do núcleo da célula, ele vai ter que sair para fora do núcleo da célula, encontrar o transportador, né, o RNA transportador, e esse transportador levar para o RNA ribossômico? Porque para finalizar e para produzir essa borracha, que é o produto final, essa proteína, essa molécula de proteína que é o produto final, ela precisa ser gerada, formada na organela citoplasmática ribossomo. E os ribossomos, eles estão onde? No citoplasma da célula. Então, não está no núcleo da célula, tá? Então, tem que ter todo este correio, né? Os entregadores das cartas, né? Que tiram a carta do correio, da central, e vêm até a nossa casa entregar a carta. Então, esse transporte, né, dos rapazes do correio, através de carro, moto, bicicleta, é o quê? Entre aspas, né, comparando com o RNA mensageiro e transportador, até finalizar a produção do quê? Da minha borracha, que essa borracha é minha molécula de proteína. Ok? Ficou claro? Gabriel, tem mais alguma pergunta? Esperar o... Não? Tudo certo, então? Bom, meninos, então a gente finaliza, né, as nossas aulas, em especial hoje a revisão da disciplina de bases biológicas, ok? Referente, né, às unidades 1, 2, 3 e 4. Espero que vocês tenham gostado, né, do material, da elaboração, né, das apostilas, das atividades, do fórum, dos estudos de caso, gostaram, né, se gostaram também das minhas aulas, se eu fui muito didático, deu para entender bem, porque são muitos conceitos, muitos conteúdos, e querendo ou não, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. A disciplina de base biológica, ela é linda, maravilhosa, as meninas dos olhos, né? Principalmente em todas as áreas que vocês estão cursando, né? Tanto dos cursos da saúde, agrárias e biológicas. Então, sem a base biológica, o próprio nome da disciplina fala, base biológica, é a base de tudo. Então, para você vender um medicamento lá na farmácia, o farmacêutico, para você atender, né, na sua clínica, para você ministrar uma aula, para você trabalhar lá com uma cultura, né, de plantação, pessoal da agronomia, tem que entender a base. E a base nada mais do que a biologia celular, genética, biologia molecular e depois, né, mais em especial, histologia. Tá bom? Agradeço de coração a oportunidade de ter trabalhado com vocês essa maravilhosa menina dos olhos, essa disciplina de bases biológicas, tá bom? Para mim foi um prazer, um aprendizado muito grande também. Agradeço a todos, espero que tenham gostado, né, de todos os meus conceitos, as minhas aulas gravadas, né, as videoaulas, as aulas online, o material, e que possamos futuramente termos, né, uma nova oportunidade de estarmos trabalhando uma possível outra disciplina que poderá estar na matriz curricular dos cursos de vocês. Bom, muito obrigada a todos, uma boa noite, sucesso para todos, estudem, tá? Estudem, tirem dúvidas, que a gente hoje acha que, né, eu vou ser fisioterapeuta, eu vou ser enfermeiro, eu vou ser farmacêutico, agrônomo, para que eu quero saber disso? Né? Então, sem entender a base biológica, quando chegar às disciplinas específicas de cada curso, de cada área, agrárias, biológicas, saúde, aí vocês vão entender o porquê que a base biológica ela é extremamente importante. Agradeço a todos, tenham uma boa noite, um ótimo ano, muita paz, saúde
e a todos fiquem com Deus. Uma boa noite, até mais, nós nos encontramos por aí. Tchau, tchau.